Bom dia, nono ano. Vamos lá. Hoje a Pro passou aqui para fazer um breve comentário sobre as questões da prova ângulo, né? Eu vou falar no geral, em redação também, que são as primeiras questões que eu estava observando aqui. Não vou entrar muito em detalhes, tá, gente? Tô passando essa revisão mais para poder falar das alternativas, das respostas para vocês, né? E fazer um comentário mais superficial, porque senão fica até meio cansativo tá lendo questões, não é essa a ideia. É só para que vocês tenham noção. Pô, o que eu respondi, tá legal, né? Nossa, entendi errado. A ideia é essa, tá? Então eu espero que vocês anotem direitinho. E as questões relacionadas à redação, eu não sei se a Cláudia vai fazer um comentário agora com vocês, mas se ela não fizer, quando retornar vocês conversem com ela, tá? Então a prova vai passar só falando um pouquinho, bem por cima mesmo dessas questões redacionais, e das questões gramaticais a gente discute também só revisando o que foi visto e a resposta que está sendo dada nas questões de vocês. Bora lá? Bora trabalhar? Então vamos lá. Bom, eu estou aqui com a provinha de vocês, né? Então vamos lá. A primeira questão de vocês é um trecho de Fernando Pessoa, né? De poesias Fernando Pessoa. E aí vocês têm essa poesia e no final tá assim, ó, leia as afirmações sobre o poema. A questão é mais estrutural aí, é para vocês saberem de rimas, né? Para vocês saberem o esquema de rimas e a metrificação também. É essa a ideia aí. Então vocês têm 4 afirmativas e daí quais seriam as afirmativas corretas? A alternativa é a letra D, onde diz que a 1 e a 3 estão corretas, porque a 1 fala que os versos possuem 8 sílabas poéticas, né, métricas, e as rimas obedecem o esquema AB, AB. E na 3, a imagem do ribeiro, né, do rio, que corre, representa deixar-se levar pela vida sem compromisso. E é o que fala aqui, né, no trecho, na segunda estrofe. Então, que bom, a margem do ribeiro, saber que é ele que vai indo, e só em sono eu vou primeiro, e só em sonho eu vou seguindo. Então é ele que dá essa ideia. Então a alternativa correta na questão 1 é a letra D, porque as afirmativas corretas são a 1 e a 3, certo? Vamos partir para a segunda questão, de redação também, né? Na segunda questão, também é um trecho que fala: acorde, Alice, disse sua irmã, mas que sono comprido você dormiu, né? Vocês têm aí nas aventuras de Alice no País das Maravilhas e está pedindo para vocês assinalarem que é a alternativa que identifica corretamente o foco narrativo. Foco narrativo, quer dizer, está sendo em primeira, terceira pessoa, né? A pessoa que está falando, a pessoa está contando uma história, e comprove essa identificação com um fragmento. A alternativa correta é a B, onde diz que o trecho está em terceira pessoa onisciente. Lembrando que onisciente é o narrador que não, ele conta a história como se ele estivesse vivenciando a história, ele sabe tudo que acontece lá, né? Ó, e o trecho seria contemplando o pôr do sol e pensando na pequena Alice. Então a pessoa está narrando e apresentando todas as impressões, todas as sensações, que é essa função do narrador onisciente, certo? Vamos lá, terceira questão, rapidamente, também redacional, né? Também falando de narrador. Então, olha só, é possível classificar o trecho de A Metamorfose, que é esse trecho aqui que foi passado para vocês, com uma narrativa maravilhosa, porque, vamos lá, o personagem Gregório Samsa acorda em um corpo de inseto gigante. Então, vocês viram nessas narrativas fantásticas, né, maravilhosa, e essas coisas meio que surreais que podem acontecer. Então, portanto, nesse trecho aqui, a alternativa que completa adequadamente é a letra C, ok? Vamos lá, gente. Quarto exercício, também tem um trecho aí do Mercado Maduro, o tempo, né? Então, fala o seguinte: a leitura do trecho do editorial Mercado Maduro possibilita reconhecer a opinião do autor. Quer dizer, onde que aparece o que o autor pensa sobre o que está sendo dito aqui nesse trecho? Na alternativa A, onde ele diz o seguinte: o que, com certeza, a saúde e a economia agradecerão. Então, essa daí é a visão do autor. Pode ver que nos outros não existe essa possibilidade. Nesse trecho mostra o que o autor pensa desse trecho do editorial que foi apresentado, certo? Então, nós estamos na questão 4. Questão 5, gente. A questão 5 também é de redação, né? Então, vocês têm um trecho aí também, é o mesmo, né? Só que fala o seguinte:
a tese defendida. Ó, no de trás eu estava perguntando a opinião do autor. Agora a tese defendida pelo autor é a de que o mercado vegetariano pode gerar saúde e abrir possibilidade de novos negócios. Então tem que tomar cuidado com o ponto de vista e com a ideia defendida. Então nesse caso aqui é a tese, a ideia defendida. A ideia defendida é essa, alternativa B. Continuando, tudo de redação essa daí, tá, gente? Agora, vamos lá. Essa aqui mistura um pouquinho de redação, um pouquinho de gramática, para vocês terem a ideia. Então, nesse trechinho fala assim, modo de falar em BH vira alvo de estudo. É tão engraçadinho que eu até gosto aí, ó. Como é que é? Se o mineiro pergunta, onde você vai? O outro provavelmente vai responder, uai, vou ver o que trem ali. Quem pensa que falar assim é coisa daquele que vive no interiorzão de Minas Gerais, engana-se. Em Belo Horizonte, ou melhor dizendo, Belzonte, né? Capital do estado, também se fala nó, trem. E, claro, a mais mineira de todas as expressões que é uai sou, né? Então, olha só, gente, com base na leitura do trecho, é possível inferir, quer dizer, entender, né, que a interjeição uai, dentre os fatores que influenciam na variação linguística, o que indica esse uai aí, gente? Regionalismo, óbvio. Foi isso que nós vimos em gramática, vocês viram em redação, essa variação linguística, né? Dentro desse contexto, o regionalismo, já que a interjeição uai é característica da capital mineira, né? Assim como o bar da capital gaúcha e tudo mais. Tá? Então, para vocês entenderem essa questão aí da regionalismo. Questão 7. Médico debocha de paciente na internet. Não existe pneumonia, né? Então, aí já é uma coisa de preconceito mesmo, né? Então, vamos lá. Aí tem o trecho e fala assim, ó, os trechos do texto que revelam preconceito linguístico, de acordo com a sociolinguística, são, então aqui tem as alternativas, e na letra D, como eu falo para vocês, de jeans, não conta para ninguém não, senão o pessoal vai achar que a gente é doido, né? Fala, jeans é com D agora, mas isso aí é um segredinho nosso. Então na letra D, está escrito, meu padrasto falou pneumonia e raios X de forma errada. Não sabe falar direito. Então isso é uma questão de preconceito linguístico, né? Isso existe muito. As pessoas confundem o regionalismo, outras situações e acabam debochando, né? De uma forma grosseira. Então vamos lá, continuando. Questão 8. A carroça dos cachorros. Vocês têm um trecho aí, agora já entra a questão gramatical. Então vamos ver lá, tem os trechos grifados, né? Diz Dona Marocas a Dona Eugênia, : travessão. Vizinha, lá vem a carrocinha, prenda o jupi. Então aqui está assim, ó, a transformação correta do trecho sublinhado no texto para o discurso indireto, no pretérito está na alternativa, ó, o trecho está no discurso direto, tá? Está falando que qual seria a alternativa? Que esse mesmo trecho poderia estar reescrito de forma indireta no pretérito, né? Forma acabada. Então vamos lá. É a letra A. Dona Marocas disse à vizinha que lá vinha a carrocinha e pediu que ela prendesse o jupi. Então aí você transformou, né, no discurso indireto e usou o tempo do verbo no pretérito. Continuando. Questão 9. Nós temos mais um trecho aí, né? E daí, agora é um trecho de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. No trecho do texto, um exemplo de discurso indireto livre. Vamos lembrar? O discurso indireto livre é aquele mais difícil de ser identificado, porque ele não tem nenhum anúncio de que vai haver uma fala, uma expressão de alguém, né? Ele simplesmente acontece. Então, qual é o trecho? A alternativa correta nessa daí é a A, onde está escrito 1, 2, 3. Havia mais de 5 estrelas no céu. Então isso aí, quando fala 1, 2, 3, dá a entender que alguém está se manifestando. Então dentro do trecho que está sendo narrado, aparece essa expressão, que aí você vai falar assim, ué, mas peraí, então alguém que está falando. Mas em nenhum momento ele foi, por exemplo, olha só, está no terceiro parágrafo. Seu Tomás fugira também. Com a seca, a bolandeira estava parada. Ele, Fabiano, era como a bolandeira, não sabia por quê, mas era. 1, 2, 3, havia mais de 5 estrelas no céu. Então aí é a expressão de alguém, só que está no meio do discurso, indireto. Então ele é chamado de discurso indireto livre. Alternativa
A. Nós estamos agora na questão 10. Vamos lá. 10. Tem um trecho aí também de Graciliano, né? Então vamos lá. Aqui está falando de pronome. O pronome oblíquo pode estar antes, depois, aí é colocação pronominal. Antes, depois ou no meio do verbo. No trecho, caminhando, movia-se, ó, depois do verbo. Como uma coisa, para bem dizer, não se, antes do verbo, diferenciava da bolandeira, de Deu Tomás de Aquino, de seu, né, que tem um trecho aqui que está, de seu Tomás de Aquino. O pronome destacado está em, então vamos lá, na alternativa C, ênclise no primeiro caso e próclise no segundo. Ênclise depois do verbo, movia-se, e próclise antes do verbo, se diferenciava. Então, a alternativa certa dessa colocação pronominal aí é a C, ok? 11, gente, vamos lá, tá terminando. Crepúsculo do Mar, né? Álvares de Azevedo, vocês vão aprender isso aí em literatura, aguarde aí, hein? Nossa Senhora, ultrarromantismo. Os trechos destacados no poema apresentam os seguintes recursos poéticos. Então, vamos ver lá os trechos destacados, onde está lá? Ó. Com auréola ardente o sol dormia. Olha só. E o outro é painel luminoso, o painel luminoso do horizonte. Então, o que acontece aí, gente? Respectivamente, no primeiro caso, com auréola ardente o sol dormia. Dormir é uma coisa humana, dormir, né? Então, aí há a personificação, óbvio, né? E no segundo, onde fala assim, ó, o painel luminoso do horizonte, é uma forma metafórica de falar das estrelas, né? Então, a alternativa aí é a D, respectivamente, personificação e metáfora. É o que aconteceu aí, ok? Vamos lá, continuando. Questão 12. Olha, Monte Castelo, gente, Legião Urbana, isso aí é bom demais, hein? Então, sobre esse trecho da canção do grupo Legião Urbana, é correto afirmar que, vamos lá ver, deixa eu ver, é a C, gente. Embora seja uma letra de música, pode ser lido como um poema, pois foi escrito com processos semelhantes ao de poesia, tá? É a C, que é muito bonita essa letra, né? Então, na verdade, ela foi musicalizada, mas ela pode ser, sim, lida como um poema, porque ela tem todas as combinações aí, né? A questão da expressão do sentimento, então pode sim, tá? Ser lida. Então, a alternativa dessa questão desse trecho de Monte Castelo é a C, ok? Próxima questão, 13. Deixa eu ver aqui, é nossa ainda? De português? Deixa eu ver. É assim, de redação. Vocês têm um trecho aí, ó, petróleo no mar e os prejuízos ao turismo no Brasil, tá? Então, os trechos numerados indicam, respectivamente, vocês têm vários trechos grifados aí. Então, aqui é a questão de estrutura redacional. Então, nesse caso aqui, o que vocês têm grifados aí, a alternativa correspondente é a letra B. É opinião, opinião, e 2, o que aparece com o número 1 é opinião, e o que aparece com o número 2, argumento, argumentação, tá? Então, vocês têm aí, ó, tá vendo aqui, olha, o restante não. Porque o restante, eles colocaram a numeração, mas não bate com o que foi posto aqui. Agora, o opinião e argumento são os corretos. O 1, cadê lá? E a opinião. Eis que mais um problema chegou para manchar a imagem do nosso país. Opinião, ó, para manchar a imagem do nosso país. 2, foram, tá? 198 toneladas e meia de borra de petróleo recolhidas das praias do Nordeste brasileiro até a última segunda-feira. Então, nesse caso aqui, nós já temos uma argumentação em cima de uma opinião. Falou da opinião, do ponto de vista, e aí a gente já tem a argumentação. Então, nesse caso aqui, a alternativa que mais se adequa é a B. Tá? Aqui, gente, a questão 14, eu acredito que seja de português ainda, que agora já começa, né? Mas porque eu acho que a próxima é física. É o mesmo texto, só que é isso mesmo, é português ainda. A temática principal, qual é o tema principal? É isso, vocês têm que tomar cuidado em redação, para de repente não se perder aí, né? E achar que é o tema, e não é. Tá? É simplesmente um subtema, então tem que prestar atenção. Qual que é a temática principal desse trecho que foi apresentado para vocês? Então, a ideia principal
É o vazamento de petróleo que atingiu as praias do Nordeste. Essa é a ideia principal. O que aparece falando depois disso daí são subtemas, né? São pontos para argumentação, tal, mas a ideia principal é o vazamento. Então é isso que vocês têm que prestar atenção para, de repente, não fazer uma análise inadequada e argumentar em cima do que não é principal, do que não é fundamental, para vocês poderem entender, né, a ideia defendida aí da temática do texto. Tá certo, gente? Então, olha só, eu espero que... Não deu para fazer um comentário assim mais, porque ó, foram 15 minutos, imagina, né? Então, assim, tem que tomar cuidado aí, que senão a gente passa horas aqui discutindo. Mas a prova não estava difícil, interpretativa. Então tem que tá mesmo prestando atenção, aquilo que eu falei para vocês, tem que ter muita atenção na leitura, naquilo, porque ela estava fácil. Então, ó, mais uma observação também. Vocês têm o livro aí que já foi indicado. Quando nós retornarmos, nós faremos uma atividade em cima do livro que eu indiquei para vocês. Então vocês vão ter aí uns dias para vocês descansarem e fazer a leitura, aproveitar para fazer a leitura. É fundamental, gente, para melhorar toda e qualquer compreensão, tá bom? Então a Pro deseja que vocês descansem bastante aí nesses dias, recuperem as energias, porque não foi fácil pra gente, né? E logo, logo nós estaremos de volta, presentes, no mesmo ambiente, e aí a gente vai conseguir discutir e sanar todas as dúvidas aí que aconteceram durante esse período, tá, gente? Fiquem em casa, descansem, leiam, tá? E até a volta. A Pro tá morrendo de saudade de vocês. Até mais. Boa sorte!